Olá, meus amigos e minhas amigas. O Japão, histórico inimigo da Rússia, quer contribuir com a Ucrânia em sua luta contra Moscou. E essa ajuda seria a partir do fornecimento de sistemas de defesa aérea. Claro que a Rússia não deixaria de demonstrar sua insatisfação ao país do sol nascente. Isso mesmo. A decisão do Japão de fornecer sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia terá consequências graves para os laços entre Rússia e Japão. Essa é a comunicação feita pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, hoje na quarta-feira. Bom, as relações entre Moscou e Tóquio já não são lá muito harmoniosas, mas parece que vem se deteriorando cada vez mais, desde que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia no início de 2022. O Japão juntou-se aos seus aliados ocidentais e passou a impor fortes sanções econômicas à Rússia. Mas parece que eles deram um passo mais largo agora, e na semana passada, o governo japonês disse que estaria se preparando para enviar mísseis de defesa aérea Patriot para os Estados Unidos, após revisar suas diretrizes de exportação de armas, na primeira grande revisão de tais restrições de exportações em 9 anos em Tóquio. Na verdade, se trata de uma manobra, tipo aquele famoso esquema Irã-Contras que os Estados Unidos fez para armar os rebeldes na Nicarágua durante a Guerra Fria. Mas por que uma manobra dessa? Não seria mais fácil enviar direto para Kiev? E é até mais perto, né? Pois é, o problema é que existem limitações legais nas leis japonesas e eles são impedidos legalmente de fornecer armas a países em guerra. Mas tem sempre um jeitinho, e os Estados Unidos, recebendo essas unidades, aumentam sua capacidade adicional de fornecer ajuda militar a Zelensky. O lado japonês perde o controle sobre as armas com as quais o Washington pode agora fazer o que quiser, disse Zakharova em uma coletiva de imprensa semanal. Não se pode descartar que, sob um esquema já testado, os mísseis Patriots acabem na Ucrânia. A Rússia, sem dúvida, está atenta ao esquema e deixa claro sua insatisfação. Segundo Zakharova, um cenário assim seria interpretado como uma ação inequivocamente hostil contra a Rússia e levaria a consequências graves para o Japão no contexto das relações bilaterais. Incidentes recentes já demonstram que a relação não está muito boa. No início desse mês, Japão e Coreia do Sul lançaram uma patrulha para monitorar voos conjuntos de bombardeios e caças chineses e russos perto de seus territórios. Essa relação fica mais tensa ainda quando lembramos que Rússia e Japão ainda não concluíram um tratado que encerre formalmente as hostilidades da Segunda Guerra Mundial. Isso devido a uma antiga disputa territorial que envolve uma cadeia de ilhas no Pacífico, conhecidas no Japão como Territórios do Norte e na Rússia como Kurilas do Sul. Mesmo antes do conflito da Ucrânia, Tóquio havia reclamado do aumento das implantações militares russas nas ilhas, que a União Soviética tomou do Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, mas no início do século XX, em 1904, os dois países se enfrentaram e a marinha russa foi destruída pela japonesa. A derrota russa foi tão grande que o czar russo Nicolau II quase caiu no chamado Ensaio Geral, que gerou até mesmo uma revolta em um navio de guerra russo, o encouraçado Potemkin. Bom, mas voltando para o front, novo ataque russo atinge a cidade de Kherson, na Ucrânia. O bombardeio pelas forças russas na terça-feira danificou gravemente a infraestrutura da cidade. Citado tanto pelo Kiev Independente quanto pelo serviço russo da BBC, o governador da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, escreveu que 70% dos usuários do serviço de energia da cidade ficaram sem eletricidade. Uma estação ferroviária foi um dos prédios atingidos nos ataques. Autoridades ucranianas afirmam que isso ocorreu enquanto um trem estava prestes a evacuar moradores, matando um policial e ferindo outras 4 pessoas. Enquanto isso, o presidente ucraniano procura valorizar o esforço dos ucranianos que lutam contra a invasão russa. Veja o que ele disse. Agradeço a todos os guerreiros ucranianos, a todos que trabalham e ajudam pelas coisas notáveis que fizeram e continuam a fazer pela Ucrânia. Nossa prioridade é fortalecer nosso país, defender nosso povo e reforçar nossas posições em todas as áreas. Em um vídeo postado ontem, ele disse que há uma estratégia definida com os aliados europeus e que estaria seguindo essa estratégia. No vídeo, Zelensky disse: "A estratégia da Ucrânia nas relações com a aliança é absolutamente clara. É a base da segurança tanto para a Ucrânia quanto para toda a Europa, incluindo a Ucrânia. Estamos formulando as táticas correspondentes de ação de acordo com essa estratégia." No vídeo de ontem, falamos sobre a declaração de que Odessa seria russa e que isso teria inspirado o ataque ao navio anfíbio russo no litoral do Mar Negro. Odessa volta ao noticiário.
Dessa vez, as notícias são de que 2 pessoas foram mortas nos ataques russos contra a cidade. Os ataques foram feitos com drones e teriam se estendido durante toda a noite, segundo o governador da região de Odessa, Oleg Kipa. Segundo o relato, um homem de 35 anos foi morto por destroços de um drone abatido em uma área residencial, enquanto o outro morreu mais tarde no hospital devido aos ferimentos. Um adolescente de 17 anos ficou entre os feridos e permanece no hospital, segundo Kipa. Enquanto isso, os preparativos para a eleição russa estão em andamento. E a candidata pacifista Yekaterina Dostitsova foi novamente excluída das eleições presidenciais pela justiça russa. Dostitsova já se declarou publicamente contra a invasão russa ao território ucraniano e vem enfrentando dificuldades para garantir sua participação no pleito. A Suprema Corte Russa rejeitou na quarta-feira o recurso da candidata pacifista contra recurso das autoridades eleitorais em aceitar sua candidatura para as eleições presidenciais de março de 2024. Yekaterina Dostitsova defendeu sua visão de uma Rússia humana, pacífica, amigável e pronta para cooperar com todos com base no princípio do respeito. A comissão eleitoral já havia excluído no sábado a candidatura da jornalista e ex-parlamentar, apresentada por um grupo de apoiadores, devido a erros em seu registro, principalmente em questões de ortografia. Após perder seu recurso, Dostitsova declarou no Telegram que começaria a trabalhar na criação do seu próprio partido político, que defenderia a paz, a liberdade e a democracia. Em uma declaração sobre o que ela espera, ela disse o seguinte: conquistaremos o direito de viver sem medo, de falar livremente e de ter confiança no futuro. Bom, em relação aos interesses russos no continente, a Turquia deu um passo contrário aos russos. É que a Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Turco aprovou a candidatura da Suécia à OTAN na terça-feira. E isso é um passo crucial para a ampliação da aliança, e que vinha sendo travada por 19 meses devido à relutância turca. A comissão, controlada pelo partido AK do presidente Erdogan, votou a favor da candidatura. O próximo passo é uma votação no plenário do parlamento, onde o partido de Erdogan também detém maioria. A expectativa é de que passe e que Erdogan assine, concluindo um processo que frustrou alguns aliados de Ankara e testou seus laços ocidentais, ao mesmo tempo que tentou acenar para seu amigo Putin. Após a aprovação da comissão, o ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, disse que a Suécia acolheu com satisfação o movimento e aguarda ansiosamente a adesão à OTAN. Já Boris Rud, secretário-geral assistente da OTAN para assuntos políticos e de política de segurança, disse na plataforma de mensagens sociais X que a aprovação da comissão era uma excelente notícia. Não sei se vocês se lembram, mas Erdogan havia levantado objeções em maio do ano passado tanto aos pedidos da Suécia quanto da Finlândia para ingressar na aliança, alegando que ambos protegem aqueles que a Turquia considera terroristas e impõem embargos ao comércio de defesa. A Turquia ratificou o pedido da Finlândia em abril, mas manteve a Suécia aguardando até que ela tomasse mais medidas para reprimir membros locais do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que a União Europeia e os Estados Unidos também listam como um grupo terrorista. Em resposta, Estocolmo introduziu um novo projeto de lei antiterrorismo que torna ilegal ser membro de uma organização terrorista, afirmando ter cumprido sua parte em um acordo assinado no ano passado. Além disso, a Suécia e os membros da OTAN, Finlândia, Canadá e Holanda, também tomaram medidas para relaxar as políticas de exportação de armas para a Turquia. Erdogan, como bom negociador, enviou o pedido da Suécia ao parlamento em outubro, mas também vinculou sua ratificação final à aprovação dos Estados Unidos para a venda de caças F-16 para a Turquia. Após uma ligação com Biden nesse mês, ele disse que Washington estava considerando a ratificação para avançar no pedido. Ou seja, não há estados bonzinhos, o que importa são os interesses dos estados. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.